Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais uma quarta-feira, às 20h30. Mais um episódio com pessoas brilhantes, incríveis, para compartilhar conteúdo útil sobre o mundo empresarial. Aqui no Léo Santos Podcast, nós falamos sobre carreira, negócios, empreendedorismo e tudo aquilo que circula esse contexto. Para qual objetivo? Para que nos tornemos pessoas bem-sucedidas. Mas antes eu gosto sempre de lembrar que ser bem-sucedido não é ter o maior volume de dinheiro no bolso e nem ser o número 1 lá na empresa que você participa. É você fazer muito bem feito aquilo que você se predispõe a fazer. Então, se você está atrás de conteúdo de qualidade sobre o mundo empresarial, dicas, insights, tudo que é muito valioso para que nós possamos dar mais um passo, mais um degrau, subirmos mais um degrau em relação à nossa carreira, aos nossos desafios, aquilo que a gente busca, esse é o canal ideal para você. Então já se inscreve aqui no nosso canal, fique ligado porque semanalmente tem pessoas incríveis que trazem aqui suas experiências. E antes eu quero agradecer quem? Nosso patrocinador oficial, PPIC, uma das principais firmas de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais do Brasil, com presença internacional através da Nexia, que é a rede internacional que ela representa. Se você, empresário ou executivo, tem necessidade de alguma solução elaborada, prestada por um grande especialista nessas áreas, acessa aqui o QR Code, vai diretamente para o site, inclusive um site novinho que foi divulgado essa semana. Acesse lá, entre em contato que os especialistas estarão dispostos e disponíveis para te ajudar. Bom, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas a um grupo. A primeira vez tem 3 pessoas aqui sendo entrevistadas, né? Então, além de ser pessoas especiais que eu gosto muito, é a primeira vez que tem 3 pessoas aqui nessa nave. Seja bem-vindo, Roosevelt Baldez. Muito obrigado, é um prazer. Uma honra ter você aqui, obrigado. Da mesma forma. Luciano Comper. Obrigado, querido. Os grandes especialistas aqui. E, por fim, mas não menos importante, né? Querido Saulo, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Prazer. Essa turma veio de Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo veio aqui para pocar. Pocar é arrebentar a boca do balão, né? É assim que fala? Eu aprendi quando cheguei lá. Aprendeu? Quando que você chegou lá? Cheguei em 2000. 2000? Em 2000, já tá um tempo de lá, né? É? Você fala que quando você chegou lá, você se apaixonou, né? Imediatamente, né? Você falou que chegou numa sexta-noite, no sábado você foi passear pela Orla. Fui passear pela Orla e decidi que lá eu queria viver, né? Já se vão 24 anos, né? Lugar lindo, né, meu? Excelente. Agora, vocês dois nasceram lá, né? Você nasceu perto, né? Nasci numa cidade a 130 quilômetros. Né? É o interior centro-norte do Espírito Santo, mas fui com 12 anos para Vitória e até hoje. Boa. Bacana. E você, Saulo? Minha família também é toda do norte do estado do Espírito Santo e sou criado lá desde pequeno e realmente é um estado apaixonante. Top. Eu estive lá recentemente, pela primeira vez, a convite destes senhores que são sócios da PPIC, líderes da unidade de Vitória no Espírito Santo. E de fato o Espírito Santo, além de ser um estado extremamente importante para o nosso país, tem ali cidades lindas, né? Vitória especificamente, que eu conheci com vocês ali por um breve tour, é um negócio maravilhoso. Dá vontade de mudar de São Paulo para lá. É que a veia de São Paulo pulsa forte, né? Mas quem sabe um dia eu passo umas férias por lá, né? Mas vamos falar do que a gente veio falar aqui, que é sobre um tema pouco discutido no dia a dia, né? Mas às vezes a gente vê algumas situações dessa natureza e às vezes pode surgir dúvidas para quem nos acompanha de como é que funciona, por que isso existe, qual é o benefício, qual é o risco, que é falar sobre reestruturação de empresas, recuperação judicial, né? Empresas que eventualmente não estejam performando tão bem, estejam passando ali por desafios, né? E que tem saídas para que ela possa se recuperar. Assim como uma pessoa que está eventualmente passando por uma situação física não tão boa, vai para o médico e se recupera, né?
toma o remédio ideal ali, o remédio correto, e se recupera. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu queria já começar com o Saulo. Quando que você... A primeira vez que você foi impactado sobre esse tema de recuperação de empresas, você se recorda quando isso aconteceu? Recordo muito bem. Coincidentemente, o escritório onde eu atuava era no mesmo endereço que o Dr. Luciano Comper. E aí, então, a gente se esbarrava no elevador, se cumprimentava, e coincidentemente nós começamos a fazer um mestrado juntos na FUCAP. E lá, durante os intervalos das aulas, o Dr. Luciano ele apresentou um projeto que era exatamente criar uma empresa que fosse especializada, né, uma boutique de serviços especializadas nessa área de TRI. E aí, talvez eu tenha sido a primeira pessoa que, de fato, não só comprou a ideia, mas colocou o plano em execução. E a partir de então, o Luciano né, Dr. Luciano já atuava há muitos anos nessa área, mas ele tinha já a ideia de expandir, e aí eu fui convencido, né? E a gente então começou em 2010 esse projeto que está indo muito bem até hoje. Boa. Então vocês tiveram duas coincidências, uma de trabalhar no mesmo prédio. Exato. E a segunda de fazer mestrado juntos lá na FUCAP. Exato, exatamente. Que é, inclusive, uma das melhores universidades lá do Espírito Santo, né? Ela MBA de é negócios é muito forte. Ela é uma instituição de ensino referência no estado, mas não só no estado, até no Brasil. Sim, sim. Em algumas disciplinas, eles estão entre o top 5 do Brasil, principalmente nessa área de contadoria e finanças, né? E a gente fez na época o planejamento tributário e aí a gente então entendeu que a TRI ela é uma atividade multidisciplinar. Uhum. Ela tem carência de profissionais especializados da área do direito, né, da contabilidade, de finanças, economia, até psicólogo. E então a gente uniu forças, né, expertises nas suas respectivas áreas, e hoje a gente consegue atender empresas que estão precisando reorganizar, né, sob vários aspectos, societário, tributário, gestão, financeiro, e então a gente consegue fazer, através de uma visão assim holística da empresa, um trabalho completo de reestruturação da organização da empresa. Legal. Para quem não está familiarizado, TRI, que o Saulo está falando, é uma sigla em inglês para mudança, né, na gestão, reestruturação e empresas que estão em processo de insolvência ali, né? Que no dialeto popular é reorganizar a casa, né? E aí, Luciano, como que foi essa coincidência de vocês se trombarem na universidade? Foi muito interessante porque, à época, tínhamos um grupo legal de mestrado, e nesse grupo o Saulo complementaria como contador, né, demonstrando muito conhecimento e habilidade. Tínhamos o André, que era um dos colegas que entendia muito de finanças, e a partir daí essa ideia ela tomou corpo através de uma empresa que nós criamos, porque eu particularmente só atuava no jurídico. Tá bom. Dessa área, e eu percebia e dependia de profissionais que, vez ou outra, apareciam para fazer um trabalho spot. Então não tinha ninguém dedicado da área contábil, ninguém dedicado da área de finanças, né? E faz muita falta a participação desses profissionais, por ser, como o Saulo disse, uma atividade multidisciplinar. E a partir dali foi bacana. Nós somos, a gente brinca às vezes, né? Somos fucapianos, né? Montamos essa empresa lá, apesar de termos estudado cada um em outras instituições também.
Mas foi muito bacana o período que nos conhecemos, e a partir de lá trabalhamos aí em muitos projetos, talvez mais de 150 projetos até hoje, de reestruturação, e como o Saulo disse, até a parte de psicologia ela se faz muito importante no processo de reestruturação. É mesmo? Por quê? Justamente pelo fato de vermos o empresário se sentindo no insucesso. Isso ninguém gostaria, ninguém gosta, ninguém aceita um insucesso. Só que pode ser, através de uma reestruturação, o ponto de recomeçar os seus negócios, de melhorar a sua autoestima e a partir dali retomar a sua atividade empresarial com a organização que o negócio merece, né? Entendi. Muitas vezes o empresário que está passando por uma situação delicada na empresa, obviamente está afetando a vida pessoal dele. Perfeitamente. Não está dormindo bem, às vezes tem vergonha de até mesmo falar para a família, né, que está com uma situação difícil. Esse ponto é muito interessante, se você me permitir, a vergonha, né? Uhum. Nós vemos ao longo desse tempo todo que o empresário às vezes deixa de reorganizar, contratar os profissionais para reorganização, justamente pela vergonha de demonstrar que está em crise. Então ele não quer demonstrar para a sociedade, nem para a família, e muitas das vezes não tem um apoio próximo dos profissionais especializados para que a partir dali ele possa se reorganizar. Então a vergonha, ou seja, o ego, ele atrapalha muito o empresário a tomar uma decisão. E até por isso que muitos empresários, principalmente no Brasil, eles, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, né, no Brasil ele deixa a situação empresarial ficar muito ruim, ou seja, ele deixa passar o sinal vermelho para depois buscar um profissional para se reestruturar. O que deveria ser observado muito antes, através dos seus contadores, dos seus profissionais financeiros, advogados e outros mais que estão ali na consultoria diária daquele empresário. E até às vezes pela visão do próprio gestor em tomar uma medida antes de entrar de fato na insolvência que impossibilita a reestruturação do negócio. Entendi. Então, um primeiro insight valioso que a gente pode deixar para os nossos espectadores é que se você é empresário ou executivo e está vendo que a companhia não está passando por boas situações, né, que está ali meio delicado, precisa perder a questão do medo. Precisa contar com o apoio de gente especializada. Perfeitamente. Né? Porque se você deixa passar do momento ideal, pode ser tarde demais. Exato. E deixar passar do momento ideal, você pode partir para um segundo passo, que seria uma falência, né? Uma liquidação da empresa, que talvez não seja a ideia, o ideal, o interesse do empresário. Entendi. Mas a falência, né, podemos falar mais à frente, seria um passo de encerramento das atividades. De fato, chegou ao fim. Exato. Mas óbvio que não é algo ruim, né? Não é algo ruim também. Pode ser até algo bom liquidar uma entidade deficitária. Perfeito. Que não tem possibilidade de dar seguimento às suas atividades, e ele encerrar de forma regular, mas não tem possibilidade de saldar aquele endividamento que existe. O empresário ele tem que entender que encerrar uma empresa deficitária, uma empresa que deve, cujo endividamento, o passivo, a dívida, é maior do que o que tem de recursos ativos, encerrar essa empresa, ele não precisa simplesmente fechar as portas e deixar a coisa estourar. Ok. A coisa pocar. Ele pode simplesmente bem assessorado, né, se assessorar com bons profissionais, levar para a liquidação regular através de um processo de falência.
em que a partir do momento em que se encerra, desde quando nós tivemos a alteração da lei em 2020, ele pode ficar livre de vários dos passivos que ali atingiam aquela entidade. Ele pode ficar livre a partir de 3 anos do encerramento, né, da decretação do encerramento do processo falimentar. Então isso pode ser importante para aquela empresa que não tem possibilidade de dar continuidade, a pessoa precisa encerrar para depois de até 3 anos, depois do encerramento da falência, ele ter o fresh start, o recomeço, que evitaria a pessoa ficar com o nome sujo muitos anos, né? Não só o nome sujo, mas sendo executado, oficial de justiça. Tem impacto na pessoa física bem relevante, né? E o passivo tributário, inclusive, ele resvala na pessoa física dos sócios, ou da pessoa física do gestor, quando você encerra de forma irregular. Encerrando de forma regular, que a falência é uma das formas de liquidar a entidade regularmente, você pode se valer desse instrumento para se livrar desse endividamento legalmente. Entendi. Muito bom. A gente já vai voltar aqui para tirar algumas dúvidas que foram surgindo aqui na minha cabeça. Mas eu queria ouvir do Roosevelt agora. Quando é que você entrou nessa turma aqui, Roosevelt? Porque você não fez o mestrado com eles, né? Não. Não fiz o mestrado com eles. Quando é que eles tiveram o prazer de ser impactado por você? Na verdade, o inverso, né? Eu tive o prazer de ser impactado por eles. Ó a moral, ó a moral. Isso remonta, eu sou o último aqui dos moicanos a entrar, né? Isso remonta lá a 2015 nessa aula. Eu já tenho uma atividade como perito do juízo já há bastante tempo, e eu fui nomeado perito do juízo num processo em que o Saulo atuava para uma das partes na posição de assistente técnico nessa perícia, né? E nós fizemos algumas reuniões em decorrência desse trabalho. Esse processo andou, essa perícia, né, foi encerrada, o trabalho foi feito, e alguns anos depois eu fui nomeado para um outro processo, este de recuperação judicial, para atuar na posição de administrador judicial, e entrei em contato com o doutor Luciano, porque ele era o patrono dessa causa, né, da empresa. Conversamos, fizemos uma primeira, uma segunda reunião protocolar de início de trabalhos, e logo na frente eu descobri que o Saulo estava atuando também no processo pela empresa, né? Legal. De lá para cá nós desenvolvemos o trabalho, né? Fomos dando continuidade ao trabalho e fomos percebendo que a gente tinha uma certa sinergia na forma de agir, na forma de pensar e na forma de conduzir os trabalhos. Legal. Né? E fomos gradativamente estabelecendo uma relação de confiança, de troca de trabalhos, né? Eles foram apresentando trabalhos para que a gente pudesse apoiá-los nessa empreitada deles, né? De certa forma, identificação de um profissional que pudesse suprir essa carência que o Luciano falou até agora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas há até hoje uma escassez de profissionais especializados nessa matéria. E a gente foi trocando experiências e trocando trabalhos, né? Um pouco mais na frente, já em 2018, surgiu a oportunidade da gente dar mais corpo para essa atividade, e eles me convidaram para ingressar na empresa, né, que até então estávamos, né, eles estavam, e a gente começou a dar um pouco mais de robustez para essa atividade. Foi quando a gente começou de fato. Eles já estavam nessa atividade, eu também já estava, porque eu estava de certa forma trabalhando na área pericial e na área da administração judicial, e nós e também nesses trabalhos paralelos que a gente foi desenvolvendo juntos, né, fomos desenvolvendo juntos, e a gente compôs esse time, né? Eu fui integrar esse grupo para a gente desenvolver esse trabalho. É uma área que carece de profissionais altamente capacitados, especializados, então quando encontra alguém bem preparado no mercado, tem que fazer uma união, né? Sim. Tem que trazer para perto, é mais ou menos essa dinâmica. Vou dar uma visão que eu tenho, que eu vi ao longo do tempo como uma dificuldade, né? Por ser trabalho não eventual,
Hoje nós estamos passando por um momento de crise, tem várias recuperações, falências e tal, mas não é um trabalho eventual. Há tempos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, acontecia de forma esporádica. Então, o profissional, para sobreviver financeiramente dessa atividade, tinha que ser investidor da área. Como nós fomos, né, nós investimos na área e levamos a área com o nosso próprio esforço financeiro e profissional. Investindo academicamente, com recursos, pagando os profissionais. E o que pagava muitas das vezes as nossas despesas, a minha principalmente, eram as palestras e as aulas. Olha, curioso, né? Não a atividade em si. Porque essa atividade ela gera uma remuneração, mas mais para o futuro, né? Por isso que é importante o foco longo prazo, né? Médio e longo prazo. Sim. Porque você querer entrar na área hoje achando que vai ter uma remuneração substancial rápido, isso não acontece em 90 e poucos % dos casos, né? Não, isso é muito legal ouvir, Luciano, porque muitos que nos assistem são pessoas que são empreendedores, são empresários, e entrar num negócio, independente do setor, requer capital, persistência, boa gestão, boa técnica, são inúmeros fatores, né? Perfeito. E na prestação de serviço não é diferente, não é mesmo, Saulo? Então, até para que você não caísse naquilo que você estava ajudando a resolver, você deveria ter um bom planejamento e algumas fontes de renda que não fosse aquela principal, visto que você receberia muito tempo lá na frente. Não, e sem falar no histórico, né? Como eu comecei, né, vindo de uma atividade de família, né, contabilidade e jurídico, meu pai foi síndico de falência na década de 70. Esse era o termo lá na época. Na época era síndico de falência, comissário de concordato. Legal. Que depois de 2005 tivemos a introdução no nosso ordenamento jurídico da Lei 11.101, passou a ser denominado administrador judicial, que até hoje assim se chama o profissional nomeado pelo juízo para poder fazer a administração processual, não da empresa, mas processual dessa entidade em crise, quando se pede judicialmente a recuperação ou até a falência. Né? Legal. Quando você fala o juiz é porque a recuperação judicial é um processo que tem que ser validado seguindo ritos processuais ali, né? Como é que funciona isso? Uma empresa que quer entrar em recuperação judicial, ela tem que apresentar para o juiz vai analisar sozinho ou com alguém, como é que funciona? A empresa ela precisa cumprir alguns requisitos, e para esses requisitos ela precisa do profissional fazer um planejamento prévio. Esse planejamento ele demanda dessas áreas que nós integramos hoje, que é a contabilidade, finanças, conhecimento, como o Roosevelt veio de banco, conhecimento de finanças bancárias, né? O Saulo que vem da área tributária e contábil, conhecimento tributário. E a partir daí você, ao contratar esses profissionais, você prepara todos os documentos necessários, informações, alimenta o sistema, e a partir daí prepara o que nós chamamos de documentação prévia, apresenta ao juízo, através de uma petição do advogado, para que o juízo analise de modo a te conceder o processamento da recuperação judicial. A partir dali você inicia o processo de recuperação judicial. Judicial porque você está em juízo, né? De fato, você litiga um pouco com os credores, mas o que se pretende é a manutenção da fonte de empregos, a manutenção do desenvolvimento local que é ocasionado por aquela entidade, que é muito importante em dizer.
que as entidades empresariais desenvolvem o local em que ela está inserida, né? Sem dúvida. Ela enriquece o ambiente de modo a levar desenvolvimento, a levar Ela impacta a sociedade, né? sociedade Positivamente ou negativamente. Positivamente como um todo. Por isso a lei vem proteger essa entidade quando ela entra em crise. A crise pode ser externa, pode ser uma crise interna, pode ser fatores não controlados pelo empresário, né? A exemplo, as pessoas às vezes, eu vou entrar aquele empresário quebrou, entrou em recuperação, foi mau gestor. Não, às vezes é por conta do dólar, né? Então por moeda, por questões de mercado externo, outros por questões de política interna, outros por descontinuidade da atividade. Aquela atividade, como nós estamos vendo hoje, várias atividades novas surgindo, né? Sim. E atividades antigas, algumas antigas se mantendo, outras desaparecendo. Então a descontinuidade, ela pode gerar a necessidade de uma reestruturação para que o empresário possa mudar de negócio ou se atualizar em algum ponto. Isso ele precisa então do contador, precisa do financista, precisa do advogado, precisa do psicólogo, precisa do consultor empresarial. Ele depende de um conjunto de conjunto profissionais, né? Cujas áreas se integram para que possam auxiliar aquele empresário antes do pedido processual e ao longo do processo de recuperação, até o fim, quando os credores, quando entenderem que aquele plano de pagamento ou aquele plano de reestruturação atende a todos, né? Uhum. Pode ser aprovado pelos credores em assembleia ou em termo de adesão, para que a partir dali ele possa cumprir aquele plano. Perfeito. Então a ideia não é o empresário se sentir culpado ou se sentir derrotado. É ele se planejar, se preparar e utilizar o instrumento da recuperação como uma proteção durante esse período de reorganização, né? Boa, uma proteção até mesmo para os próprios credores, para os stakeholders ali, né? Exato. Até porque os credores podem ficar seguros que a entidade está prestando contas mensalmente ao juízo e à sociedade. Boa. Isso é importante porque o credor pode visualizar aquilo que normalmente ele não consegue ter acesso. Legal. E a base contábil é fundamental, né, Saulo? Conta um pouco aí sobre a sua experiência quando você está envolvido em casos dessa natureza, que você olha a contabilidade e vê ali um desafio, né, a ser melhorado, sofisticado, até para trazer a sustentação devida para que a recuperação judicial aconteça de maneira adequada, né? Como que tem sido sua experiência nessa área? Pergunta muito interessante, Léo, porque com um volume de casos, né, de pedidos de recuperação judicial e falência, realmente os holofotes viraram para as demonstrações financeiras. Inclusive, tem sido objeto de pesquisa exatamente para que a análise das demonstrações financeiras pudesse já indicar a real situação econômica financeira da empresa e se era possível prever que essa empresa acabaria entrando com o pedido em razão daquilo que ela já projetava para o mercado. Na prática, o trabalho que é feito antes de um pedido de recuperação judicial, ele em grande parte da contabilidade, onde a gente faz uma análise e providencia todos os ajustes necessários para que a contabilidade ela possa refletir a realidade dos dados da empresa. Uma das principais peças, né, da recuperação judicial é a lista de credores. E essa lista de credores, ela advém exatamente das demonstrações financeiras. Então, seja sob o aspecto da auditoria,
seja aspecto da contabilidade, esse universo contábil é quem vai produzir as informações principais de uma empresa que está em crise, de modo que tanto nesse processo pré e pós, ela possa ser trabalhada e a empresa, a partir disso, ela é assessorada, né, por vários profissionais dessas áreas, elas vão produzir exatamente todos os números que todos os stakeholders da recuperação querem enxergar. Então, qual é a real situação econômica e financeira da empresa, como ela vai se comportar nos próximos 6 meses, como ela vai se comportar no primeiro ano, nos próximos anos. Um elemento importante, né, do plano de recuperação é a proposta efetiva de pagamento aos credores. Então, nós fazemos toda a modelagem financeira. É feito praticamente... A empresa na recuperação judicial, às vezes a gente até comenta, né, que ela digamos assim, ela é fundada novamente, porque a gente faz uma espécie de um novo plano de negócio, já com esse aspecto de organização, né, de todos os seus processos, né, comerciais, operacionais, financeiros, etc. E através da modelagem financeira, a gente vai emitir laudos, né, de avaliação econômico-financeira, de avaliação de ativos, e vai produzir uma proposta de pagamento aos credores. Então, o fluxo de caixa da empresa é projetado. Muitas vezes, esse estudo, essa análise, ela é feita por um período longo, 10, 15, até 20 anos, e com base nesse plano, a gente projeta toda a situação financeira da empresa, onde a gente não só prevê os pagamentos aos credores, mas também prevê as necessidades de reinvestimentos, né? Seja CAPEX, OPEX, enfim. E a empresa, ela acaba tendo, então, um corpo robusto de assessoria dessa área contábil e financeira para reequilibrar as suas finanças e dar condições dela cumprir seu objetivo principal, que é previsto em lei. O objetivo da empresa é uma responsabilidade social, ela tem uma função social muito importante, que ela é participar da sociedade, gerando riqueza, gerando emprego, gerando renda. Então, a nossa missão, ela tem realmente um propósito que vá atender essa premissa, né, constitucional, que é o cumprimento da empresa na sua função social. E quando a gente encerra um projeto de recuperação, é uma satisfação muito grande, porque o empresário, ele percebe, e aí aquele estigma que tem, né, de entrar com o pedido da recuperação, falência, enfim, ele cai por terra, porque ele vê que o planejamento financeiro que foi feito permitiu que ele olhasse para suas fragilidades internas, se organizasse, tivesse condições novamente de competir com o mercado e permitisse que o princípio da continuidade da empresa ela prevalecesse, só que agora de uma forma organizada. Curioso que, conforme você ia falando, foi sendo construído na minha cabeça algo que talvez o empresário devesse ter antes de começar o negócio, né? Que é projetar, planejar, a gente, calcular. Léo, mas esse tópico é muito importante, né? A gente termina percebendo que ao sair ou ao passar pela recuperação judicial, ou por um processo de turnaround, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, não é só o Instituto da Recuperação Judicial para se promover uma reestruturação empresarial, né? Sim. Temos outras ferramentas, pode passar por uma recuperação também extrajudicial ou até por um turnaround, mas a gente percebe que dentro da recuperação judicial, apesar de todas as dificuldades, o empresário ele sai melhor do que ele entra, invariavelmente. Boa. Porque tópicos que ele deixou de perceber ou que mercadologicamente foi impossível de ser percebido por qualquer fator e que culminaram com aquela situação de crise, ele passa a perceber. A gente percebe que a governança fica melhor, a capacidade de tomada de decisão fica mais adequada. Legal. Então você termina passando por um processo complexo, um rito complexo, mas que deixa o empresário mais bem preparado para o futuro, para enfrentar novos percalços, né?
Um outro tópico importante que dentro dessa fala do Saulo... Até porque, desculpa interromper, Claro. percalços são, né, naturais do Naturais negócio. do negócio, né? É da vida, né? da vida. É da vida, A gente exato. vive altos e baixos, né? Por isso que quando você tá no hospital, aquele leitor ali dos batimentos cardíacos, enquanto ele tá para cima e para baixo, tá ótimo, né? Na vida empresarial é assim também. Perfeitamente. São altos e baixos. Dentro ainda desse tema, só para não perder o gancho da importância das demonstrações contábeis, que elas, como o Saulo falou, se colocam cada vez mais importantes Sim. no período pré-ajuizamento, né? Dentro do processo de recuperação judicial, como bem colocado pelo Saulo, a empresa precisa ofertar uma proposta de pagamento daquele endividamento e que está calcada numa projeção daquilo que ela tem de capacidade de geração de caixa Perfeito. para frente, né? E esse plano ele é submetido à apreciação dos credores em assembleia, ele precisa ser aprovado pelos credores. Existe uma reunião com todos os credores ali. Isso, exatamente. Então, o que a gente percebe que quando a contabilidade não é uma contabilidade muito bem tratada e que a completude da situação econômico-financeira da companhia, da entidade, não está refletida nas peças contábeis, torna-se difícil. Primeiro, torna-se difícil o deferimento do processamento, né? A empresa conseguir ter a recuperação judicial autorizada pela justiça. Certo. E entendo, se torna muito difícil você olhar para uma contabilidade que não está refletindo toda aquela situação da empresa e desenvolver uma projeção, uma modelagem financeira que evidencia a capacidade de pagar aquele endividamento que vai ser submetida à aprovação dos credores, completamente diferente daquilo que ela tinha no momento anterior. Sim. Né? Então, há que se justificar essas variações dentro do processo de recuperação judicial. Vem cá, como é que você tinha uma determinada situação aqui tão díspare antes da recuperação judicial e você agora está tendo uma projeção, está ofertando um plano de pagamento calcado numa projeção de geração de caixa tão diferente daquilo? Nessa hora, as coisas ficam muito bem evidenciadas e essas diferenças precisam ser trazidas e discutidas e debatidas. Sim. Quanto melhor está preparado, quanto mais as peças contábeis na base da informação, no preparo do ajustamento da ação de recuperação judicial, refletem a completude dos credores, refletem a completude das operações, melhor vai ficar, mais fácil vai ficar de se sustentar uma projeção financeira que justifique o perfazimento do plano, que é o objetivo do processo como um todo, para culminar na recuperação da empresa. Então, tudo nasce na boa peça contábil lá atrás. Olha, Russo, eu acho que ficou bem claro isso na minha cabeça, de que se a empresa não está indo bem, antes dela entrar eventualmente num pedido de recuperação judicial, ela tem que tentar um trabalho extrajudicial, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo adequado, Sim. onde você vai ter que dedicar tempo ali para analisar a demonstração financeira, contábil e adequar aquilo que precisa ser adequado para refletir a realidade. Deixa eu fazer uma analogia que eu aprendi com o Dr. Luciano Comper, né? Muitas vezes a empresa está passando por uma situação específica e aí dentro do diagnóstico que é feito sobre vários aspectos, a gente pode entender que ela está num nível aonde, aí a analogia, né? Um remédio, um tratamento já é o suficiente para sanar aquela dor. Perfeito. Para aquela necessidade. Dependendo do diagnóstico, aí já o remédio, um tratamento não é o suficiente, você precisa fazer de uma cirurgia de emergência. Sim. Então, o pedido da recuperação judicial é essa cirurgia de emergência, ela é mais profunda, ela demanda de mais atenção, ela é mais complexa, ela é um processo... Pode-se dizer mais grave. Mais grave e mais longo. Então, como o Russo estava colocando aqui, identificado, né, tempestivamente uma situação de dificuldade, quanto mais cedo o empresário ele atuar, né, na reengenharia financeira, né, no desenvolvimento de
de diagnóstico e tratamento, né, da performance financeira da empresa, operacional, etc., ele pode conseguir tratar isso mais facilmente. Uhum. Mas se ele deixar a saúde da empresa, né, de lado e ir postergando, aí um tratamento mais complexo pode ser dado para poder devolver a saúde financeira da empresa. Se Legal. pudesse fazer uma analogia, seria mais ou menos isso. Muito clara. E aí eu queria pegar esse gancho da reengenharia financeira, que é algo super importante, né? E jogar nas suas mãos, Baldez, para ouvir um pouquinho sobre a sua experiência nos bancos, né? Historicamente, se isso te ajuda hoje a modelar essa visão financeira de como organizar as finanças da companhia. Você pode compartilhar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. A minha carreira ela é forjada basicamente a metade dela dentro do mercado financeiro. Eu comecei no banco como escriturário, saí como gerente de plataforma para ir para uma controladoria de uma multinacional. Onde foi a outra metade da carreira até a gente, né, eu fazer o movimento de ficar completamente dedicado à atividade empresarial. E nesse período todo que eu passei dentro do mercado financeiro, uma boa parte dele foi fazendo análise de concessão de crédito. E em alguns momentos também dentro da área de crédito do banco, né? E esse arcabouço de ter tido o contato fundamentalmente com peças contábeis que nem sempre espelham a realidade dos negócios, e a necessidade de se ter um olhar um pouco além dessas demonstrações contábeis e aí identificar aquilo que faltava para que as demonstrações contábeis refletissem a realidade, que hoje eu trago para dentro desses processos quando a gente está preparando e quando a gente está analisando tudo isso dentro do processo e previamente, né, também do processo de recuperação judicial. Sobre o período na controladoria, né, fundamental também, né, a gente passa por situações que evidenciaram o quão grave é a ausência de controle, né, a ausência de controle de processos, a ausência de controles financeiros, né, e hoje a gente consegue traçar um paralelo, né, e ver como que essa coisa é importante dentro do processo de recuperação judicial e também da organização de tudo para o ajuizamento do processo. Legal. E, Luciano, esses casos, né, em que as empresas passam essas situações de dificuldade, desafios pelos mais variados motivos, né? Você mencionou, por exemplo, o dólar. Né, o dólar é uma questão econômica que a guerra, por exemplo, impacta o aumento do dólar ou então a paralisação do envio de um insumo. Existem fatores diversos que podem impactar o negócio aqui no Brasil ou em qualquer outro país, né? Perfeito. E aí, considerando isso, eu queria saber, existem casos em que vocês precisam atuar que ele vai além do Brasil, por exemplo? É uma companhia que tem presença em outros lugares, ou então os acionistas estão em outros lugares, e aí você tem que fazer essa interação. Existe esse tipo de situação na prática? Sem dúvida. Excelente pergunta. Nós temos alguns casos práticos que podemos ilustrar que credores de grandes recuperações no Brasil, eles precisam dessas informações para as auditorias nos seus respectivos países. Então eles demandam dessas informações e para isso nós temos que ter um conhecimento prévio, né, do trabalho daquele auditor lá fora, do que ele quer, levantar esses dados e apresentar para ele. Esse é um ponto de trabalhar para os auditores dos credores, né, de grandes credores principalmente. Uhum. Temos a possibilidade de, eventualmente, avaliar casos em que há filiais nos países que aceitam filiais de entidades estrangeiras e outros países que aceitam como se fosse uma subsidiária integral. Depende da legislação societária de cada país. E o patrimônio que está naquele outro ente, no caso, um exemplo, né, eu tenho uma entidade no Brasil em crise e ela tem uma subsidiária integral, uma filial na América do Norte.
ela pode ter que reportar aqui aos credores a sua situação na América do Norte para ver se aquilo suportaria satisfazer esses credores aqui. Ou o inverso também, né, uma recuperação, uma reorganização de acordo com a legislação americana, né, Chapter 11 tem a forma de você pedir também como se fosse uma recuperação judicial, que é tratada na nossa legislação pelo direito americano, né, um pouco diferente, para não dizer de forma bem mais simples, bem mais ágil lá do que aqui, né? E de lá vir impactar o exercício da atividade no Brasil e a tomada de decisão por conta dos seus ativos. Preciso vender para cobrir aqueles credores de lá, ou preciso modificar a minha atividade aqui, preciso vender uma unidade produtiva para gerar recurso aqui, porque a entidade lá não pode mais enviar recurso em decorrência do processo de recuperação, ou vice-versa. Então há várias formas de você apoiar a reestruturação transnacional, que a legislação atual assim chama, e também apoiar o empresário que está em crise no exterior e está sediado aqui, ou o inverso, né? Está sediado no exterior e tem a sua atividade, uma das atividades aqui no Brasil. Perfeito. Você mencionou do Chapter 11, né? Exato. Traduzindo, isso seria o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos ou não? Nos Estados Unidos tem vários capítulos, né, que tratam das entidades em crise. Inclusive tem um capítulo que trata da pessoa física, né, tá bom, considerado por nós a pessoa natural física em crise, da pessoa que exerce a atividade rural, do empresário, né, a liquidação em si, como se fosse a nossa falência, o bankrupt. E no Brasil nós ainda não temos essa extensão para as pessoas físicas. Entendi. Seria algo muito importante, até para o mercado, na minha visão, de também a pessoa física ter a possibilidade de pedir não só a recuperação, como também a falência. Legal. Mas ainda não temos no nosso ordenamento isso definido da forma como é nos Estados Unidos. Até porque tem muitos negócios que estão na física, né? Inclusive no agronegócio. Exato. No agronegócio, no Brasil, há um permissivo legal com entendimento e construção jurisprudencial que o empresário rural ou o empreendedor rural, ele pode sim ter a pessoa física ali como aquele que vai pleitear a recuperação. Legal. Existe essa possibilidade, tem uma construção para isso, tanto contábil, financeira e jurídica, para que ele possa demonstrar o exercício da atividade rural, que aquilo impactou a ele, pessoa física, né, e ao empreendimento rural, assim considerado, para que ele possa pedir a proteção do juízo, para que naquele tempo de proteção ele se reorganize e se recupere. Boa. Isso no Brasil hoje está sendo muito utilizado por pessoas que estão passando por uma situação de crise, por entidades que estão passando por uma situação de crise, principalmente nas regiões que o agro é muito forte. Aí tá. E por que se o agro é tão forte no Brasil, né? É o impacto econômico, a guerra, que pode ter afetado uma cultura ou outra do nosso agronegócio, e não é uma culpa do empresário em si. As chuvas no Rio Grande do Sul, né? A seca em outros estados, o incêndio em outros estados. Questões climáticas podem afetar substancialmente o negócio. Climáticas. Então, para o agro, tem algumas variáveis que não são controladas pelo empreendedor, que podem ocasionar a insolvência dele. Entendi. Mas não significa que o negócio não seja perene. Ele tem condições de reorganizar e dar continuidade. Então, por que não protegê-lo e mantê-lo exercendo a atividade, tão somente fazendo a organização ou reorganização do seu negócio e ajustando o pagamento junto aos credores. Legal, interessante essa visão.
E, Roosevelt, você mencionou sobre o turnaround, né? Como é que funciona isso? Explica um pouco pra gente, para ter uma compreensão mais ampla dessa área específica. A atividade de turnaround, né, significa uma virada, né? Uma virada operacional, financeira dentro da empresa, que basicamente a gente pode definir como sendo um conjunto de ações que se torna, né, que se implementa dentro de uma entidade em crise, para que ela supere essa situação de crise. Uhum. Né? Então a gente tem, cada caso ele é avaliado pontualmente, claro, né, você tem que definir vários setores e diferentes ramos de atividade, locais de atuação, mas a gente tem ações, por exemplo, relacionadas a mix de produtos que podem ser modificados, substituição de linhas de produtos menos rentáveis ou que destroem margem, ao invés de melhorar a margem. Né? Tem um caso emblemático que a gente trabalhou certa vez, que o empresário ele tinha uma verdadeira obsessão por aumentar faturamento. Uhum. Aumentar o faturamento, ele queria aumentar de qualquer jeito. E ele não parava para olhar que aqueles produtos que ele estava aumentando estavam destruindo margem. Quer dizer, ele estava aumentando coisa que destruía valor. Né? Mas ele, no ímpeto do otimismo do operacional, né, do negócio dar certo, ele conseguia ter uma visão somente míope, digamos assim, de que o aumento do faturamento pode ser uma coisa simples, isso para nós que somos financistas, mas nem sempre isso é tão claro para o empresário. Né? Eu lembro que eu falava claramente para ele, eu falei, não, você não pode aumentar esse faturamento, porque esse produto destrói a sua geração de caixa no final do dia. Ele não conseguia ver isso. E assim, ele não conseguia, não é por incapacidade. Eu sou coautor de um livro sobre reestruturação, que eu escrevi um capítulo justamente relacionado a este tipo de dificuldade do ser humano de enxergar aquilo que ele não quer enxergar, aquilo que não é favorável a ele. Pô, isso é importantíssimo. Depois você passa o link de onde a turma pode comprar pra gente deixar na descrição do vídeo aqui. Eu passo sim, né? Vai ser um prazer. Mas esse capítulo, ele foi escrito, eu escrevi esse capítulo justamente relacionado à melhor decisão e a decisão mais rápida. Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele tem um viés cognitivo de dar prioridade àquelas questões que ele acha que vai dar certo e deixar meio que numa caixinha e não pensar muito nas possibilidades de não dar certo. E o empresário, ele é essencialmente otimista. Ele precisa ser, né? Senão ele não leva o negócio adiante. Então, nesse otimismo excessivo, dentro de uma situação de crise, o leva a demorar a tomar decisão, né? E que pode desencadear todo esse problema. Não, e faz todo sentido, porque às vezes o empresário geralmente é um empreendedor. E ele tá ali, pô, mas se eu tô crescendo nos números, se eu tô vendendo mais, se eu tô avançando o meu faturamento, como é que eu posso estar perdendo dinheiro? Perfeito. E é isso que você consegue identificar olhando de fora, né? Exato. O profissional de turnaround, ele tem essa capacidade de olhar de fora o problema, como se estivesse olhando de um tabuleiro de xadrez do alto e perceber essas coisas. Eu ilustrei só essa questão do faturamento, mas a gente tem N outros tópicos que a gente pode estar olhando lá dentro. Por exemplo, compras. Compras é um outro gargalo terrível que pode ser trabalhado dentro de um turnaround, né? Eu compro com antecedência ou eu compro em cima da hora? Boa. Né? Eu compro em cima da hora, eu estou pagando mais caro. Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou estocando mais do que preciso? Eu estou imobilizando o recurso que eu poderia estar girando na atividade. Então, toda essa análise multidisciplinar ela é feita dentro de um processo de turnaround para poder identificar esses gargalos, melhorar essa performance operacional, reperfilar a dívida, né? E esse conjunto de fatores pode fazer com que o remédio seja melhor do que a cirurgia, né? O turnaround, então, ele também, traduzindo, né, ele poderia ser rotulado como uma consultoria estratégica. Perfeitamente. Porque no final do dia você está olhando o business do sujeito e falando, cara, você não está percebendo que você está perdendo dinheiro aqui, você está comprando errado ali, você está estocando incorreto aqui. É uma visão bem estratégica mesmo. Bem estratégica. E aí, Saulo, se o empresário tem uma sofisticação contábil, ele consegue enxergar isso lá nos indicadores econômicos e financeiros que
advém de uma demonstração contábil de qualidade, né? Exato. A contabilidade, ela é uma ciência, né? Uma ciência social que tem como principal objetivo fornecer informação útil para a tomada de decisão, né? E existem N maneiras de você medir com base, né, as normas societárias, e aí você produz, através dessa mensuração, vários indicadores, né, econômicos e financeiros, onde você vai medindo mês a mês, acompanhando a performance da empresa, né? Mas não é só isso, né? Ela é muito mais completa. Por exemplo, olha como esse tipo de trabalho ele acaba conectando com vários outros serviços que, inclusive, a PPC faz com excelência, né? Por exemplo, o Russo estava falando, né, dessas variáveis, né? Às vezes o aumento de receita não significa uma melhora do caixa, né? Às vezes uma necessidade de capital de giro que vai aumentando indistintamente pode gerar um problema de caixa, né? Uma ruptura de caixa, enfim. Mas a PPC, por exemplo, tem no portfólio dela implantação de controles internos, né? Ela tem mapeamento, tem GRC, que é mapeamento de geração De risco. gerenciamento de riscos, né, corporativos. Então, através de um trabalho desse, eu posso medir com mais acurácia esses números e identificado previamente, eu evito que eu possa desembocar, por exemplo, uma ruptura de caixa em razão das mesmas questões que o Russo apresentou. Então, esses medidores econômicos financeiros, aí voltando à analogia da saúde, né, para mim são como um termômetro. E esse termômetro vai medir exatamente o desempenho, a saúde da empresa e me permite tomar essas ações previamente. A contabilidade, ela vai resumir e organizar todos esses dados e, através dos seus relatórios, eles vão exatamente dar todo esse balizamento para a gente poder tomar as decisões com a maior tempestividade e brevidade possível e evitar que a empresa ela possa perder performance, enfim, ter prejuízo e ter resultados favoráveis àquilo que foi planejado pelos sócios, né? Legal, boa. A contabilidade é também um controle interno, né? Exato. Então, isso é importante ter claro na cabeça do empresário, né? É um controle interno extremamente relevante. Se feito da maneira adequada, conforme estabelece a legislação, muita coisa que não está indo no caminho correto vai ser identificado ali, né? No final, vamos falar de uma forma bem simples e objetiva, né? Ela mede o resultado da empresa, que é o objetivo final, né? Gerar lucro. Gerar lucro, né? As empresas, elas, na sua essência, elas têm uma função social importante, mas que depende exatamente, para ser exequível, ela precisa gerar resultado. Sim. Né? E através desses resultados, que há investimentos, que há crescimento, que há expansão econômica, que há distribuição de renda, enfim. A contabilidade, ela é a ciência perfeita para medir e traduzir todos aqueles números, né, através dos seus relatórios com as informações imprescindíveis para os empresários tomarem suas decisões. Boa. Agora, complementando, né, um toque importante, né, a empresa que chega numa situação de insolvência, Léo, ela chega, é como se fosse mais ou menos, a gente está falando tanto de analogia, né, fazer mais uma aqui que ilustra bem, é como se fosse queda de avião, né, é uma combinação de fatores, né, é uma contabilidade que não está espelhando, por exemplo, a completude do que precisa espelhar e o empresário toma uma decisão errada porque ele está com números errados, por exemplo, está com números errados, pode ser uma demora numa tomada de decisão, como eu falei agora há pouco, né, pode ser uma estratégia tributária talvez equivocada ou agressiva demais. Pode ser uma estratégia tributária não alcançando tudo aquilo que ele tem de possibilidade de alcançar dentro da legislação, dentro do possível, né? A gente entra numa outra linha de serviço que a PPC também faz com excelência, que é o planejamento tributário. Exato. Então, assim, a gente tem uma série de pontos, de componentes que precisam ser analisados em conjunto,
né, para evitar a situação de insolvência e de crise financeira. Uma vez a empresa estando nessa situação, todos esses aspectos precisam, obviamente, ser desafiados, né? Precisam ser revisados. A contabilidade, a estratégia tributária, a estratégia de vendas, o posicionamento de mercado, enfim, é um conjunto de coisas que precisa ser verificado, tratado para tirar a empresa da situação de insolvência. Poxa, perfeito. Gente, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante. Mas eu queria ouvir um pouquinho, antes da gente finalizar, Luciano, falando direto para o empresário, né? Acho que a gente já trouxe algumas lições importantes. Não tenha medo. Perfeito. Não demore para dividir isso. Seja com o seu cônjuge, com o seu advogado, com o seu conselheiro, com algum amigo. Procure profissionais adequados, né? Profissionais responsáveis. Mas se fosse para você dizer, olha, faça isso, o que você recomendaria para o empresário que talvez esteja na corda bamba? Pois é, difícil por depender de variáveis, né? Mas um aprendizado que eu levo no período de crise de uma entidade empresarial é você tomar uma decisão com brevidade. Então, eu diria, olha, tome a decisão quanto antes possível. Perfeito. A decisão de pedir, se for o caso, uma recuperação extrajudicial ou judicial, ou se for até o caso de pedir uma falência, mas que tome o quanto antes ele verificar a necessidade através, lógico, da assessoria dos profissionais qualificados. É muito importante para nós o empresário estar dentro de um time ideal, que talvez o ideal não seja possível, mas um time razoável para nós termos um sucesso da recuperação. Muitos dizem que poucos empresários que ingressam num processo de recuperação judicial saem. Na verdade, não é essa máxima a verdade. O que é verdade é que a maioria que entra com pedido de recuperação no Brasil entra tarde demais. Já entra insolvente, na analogia médica, já entra tão machucado que a salvação dele fica difícil. Então o tempo ele é um fator determinante. Eu digo, né, não só como experiência, mas de forma acadêmica, que o tempo neste trabalho de reestruturação, ele faz a diferença. Legal. Tempo, então. Tomada de decisão com antecedência. E você, Saulo? Qual a sua recomendação? A minha recomendação que vale para todas as empresas é que o empresário ele deve acompanhar diariamente os seus números, utilizar as informações contábeis, né, gerenciais, para acompanhar o desempenho da empresa, a performance da empresa, ser diligente e zeloso nas ações que são necessárias, às vezes um pouco mais dura, quando você precisa cortar gastos, cortar mão de obra, mas que é importante, pensando a médio e longo prazo, no desenvolvimento da empresa. Então, todo esse universo contábil e financeiro vão dar a melhor visão, né, como uma lupa, para que o empresário possa interpretar melhor os seus números e tomar as decisões assertivas com o objetivo da perenidade e da continuidade da empresa. Boa. E, por último, mas não menos importante, o grande financista Roosevelt. Eu deixaria um recado muito na linha do que eu falei agora há pouco, né? A decisão, ela tardia, ela é nociva, né? Esse capítulo que eu escrevi desse livro, ele até usei esse exemplo que eu vou dar agora, né? Você imagina uma empresa que destrói R$10 de caixa durante 5 meses, né? E vem por exemplo, um investidor e fala, eu pago 50 por esse negócio.
E o empresário reluta em vender o negócio porque ele acha que aquilo vai gerar algum dia mais do que esse valor que está gerando. Né? Sabendo que a empresa vem com uma situação de fragilidade, que não vai gerar aquilo que ele espera, mas ele continua sendo otimista, porque é da natureza do empresário ser otimista. Né? Então, o conselho que eu dou é: se cerque de profissionais que vão fazer você ver o que você não está vendo para que você tome a decisão mais rápida. Né? Esse viés cognitivo ele fica mais acentuado nos momentos de crise. Por incrível que pareça, o empresário ele fica mais, talvez por preocupação de como a sociedade o verá numa situação de crise, né? Talvez pela vergonha, né? ou por qualquer outro motivo, mas esse viés cognitivo que é inerente a todos nós. Sim. Nós somos otimistas, o empresário é também. Ele fica muito mais forte no momento de crise por acreditar que a crise vai acabar muito rápido. E às vezes não acaba. E aí você vai destruindo cada vez mais valor. Cerque-se dos profissionais capacitados para ajudar, para que você possa tomar a decisão mais rápida o possível. E para isso eu tenho a resposta de como é que eles fazem. Acesse o QR Code aqui, vai lá no site da PPIC e interaja com profissionais especializados em todas essas áreas que a gente mencionou aqui hoje. E também não deixe de seguir e acompanhar o Roosevelt, o Luciano e o Saulo lá no LinkedIn. São profissionais extremamente competentes, habilidosos e reconhecidos pelo mercado. E é muito importante você estar conectado com eles, porque se eventualmente você estiver passando por uma situação como essa, você pode contar com o apoio destes profissionais. Mas, se você não sabe se você está ou não nesse momento, os chame para ouvir um pouco, talvez fazer um diagnóstico, compreender se você está indo bem ou se há oportunidades de melhoria. Bom, foi uma noite muito agradável. Prazer muito nosso. Obrigado, foi super prazeroso, sou grato pela gentileza de vocês. Gratidão nossa. Sou grato também pela Cibele, que liberou ele aqui para vir, né? O André não pôde estar com a gente aqui, mas um abraço para ele também. A família de vocês também, porque assim, sair de Vitória, vir para São Paulo, né? Deixar a família, ainda mais vocês que são super requisitados aí pelos clientes, né? Tem uma agenda bastante complexa. Disponibilizar esse tempo para a gente bater um papo, para compartilhar com os nossos espectadores um pouco da prática que vocês atuam, é super importante e eu sou bastante grato por essa gentileza, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Boa noite Léo. para vocês e boa noite a vocês que nos acompanharam. Tchau, tchau.